por hábito, eu tenho um conceito pessoal. Eu prefiro o indivíduo ateu, de caráter nobre, cidadão, ao indivíduo religioso de qualquer matiz, inclusive espírita, sem caráter. Dessa forma, rejubilo-me sim com essas conquistas que o Espiritismo vem realizando através de todos os meios ao nosso alcance. Desde a primeira vez que estive em Portugal, a 15 de agosto de 1967, faz-se nome a coragem dos espíritas portugueses. Porque estávamos vivendo os dias amargos da ditadura. Ditadura essa que recolhia ao cárcere aqueles que se denominassem maçons, comunistas e espíritas. E quando tive a oportunidade de pronunciar a conferência na Rua da Fé, na casa de Arganil, foi-me dado o direito de apresentar-me a mim mesmo, porque lá estavam 400 pessoas sedentas de informação. Eu denominei esse período como o período subterrâneo das investigações e da cultura portuguesa. Eduardo de Matos publicava uma revista, A Fraternidade, através da qual, de maneira discreta, divulgava o espiritismo. Isidoro Duarte Santos publicava estudos psíquicos e, através de uma linguagem científica da metapsíquica e da parapsicologia nascente, ele procurava infundir nos corações humanos a crença. E o movimento espírita português, nas catacumbas, veio a lume, assim que a ditadura se transformou e que Portugal, depois da Revolução dos Cravos, adquiriu os seus direitos de cidadania. Paradoxalmente, começando a sua democracia através de um comportamento comunista, o que não deixa de ser bastante contraditório a alguns anos anteriores. Dessa forma, vejo que o movimento espírita português progride, e progride em quantidade e em qualidade. Afinal, do ponto de vista filosófico, tudo aquilo que cresce em quantidade perde em qualidade. Se derramamos o líquido sobre uma superfície, ele espalha e não tem profundidade. Se colocamos em um vasilhame, ele mantém o volume, mas ele tem profundidade. Observando o que vem acontecendo em Portugal, especialmente depois deste Congresso Mundial que vivenciamos, e eu considero em qualidade o melhor que eu já assisti, e assisti todos, com exceção apenas da Guatemala, vemos que há um interesse muito grande. Dissensões, problemas, dificuldades em que área não existem. Aliás, é muito saudável discrepar, porque isso dá-nos a ideia de liberdade de comportamento. Posso asseverar que Portugal, segundo as minhas observações, é o país com maior número de espíritas militantes, em qualidade e em quantidade, depois do Brasil. Muitas situações, porque o espiritismo era visto como bruxaria. E me recordo de um lugar perto de Viseu, uma aldeia chamada Encoberta. A reunião foi marcada para meia-noite, porque dessa forma não chamava a atenção das pessoas. A futura sogra do nosso querido e devotado Coronel Costeira abriu as portas da sua casa e correu o risco. Ela era médium. As pessoas começaram a chegar às 23 horas.
Às 24 horas eu cheguei para pronunciar a conferência. E então foi muito curioso, que ficou memorável. Mas também em outras cidades, as reuniões eram feitas de uma maneira muito especial. Eram normalmente em residências muito frequentadas ou em lugares que não chamassem a atenção de um grande público. E na cidade de Santarém, tivemos a oportunidade de realizar o nosso trabalho no quarto de uma nobre costureira. E no momento quando eu disse uma frase de efeito, as pessoas levantaram as mãos e abanaram-nas. Eu fiquei chocado, não tinha a menor ideia do que fosse. Várias vezes o gesto repetiu-se. E ao terminar a conferência, eu perguntei ao amigo Casimiro o que significava. E ele me disse, bem, como não podemos aplaudir feijoada, este é um aplauso. Achei sui generis e muito peculiar. No nosso caso, no Brasil, a Federação Espírita Brasileira vem elaborando métodos, técnicas, programas e outras espécies de atividades para atrair os jovens. O que não faremos é utilizar-nos de métodos profanos e vis para os atrair enganosamente. Colocar música de funk, bailes, bebidas alcoólicas, que nós consideramos perniciosas à saúde. Não iremos atrair uma massa pela sua quantidade. Iremos atrair indivíduos pelos valores que se vestem e da grande necessidade que tem de uma vida cultural e espiritual muito elevada. Nós temos muita preocupação com a cultura. No entanto, eu não posso olvidar de minha mãe, que era analfabeta. E eu li para ela toda a codificação e todas as revistas espíritas, de 1858 a março de 1869. Ela tornou-se espírita. Não falava corretamente a língua, mas a sua conduta moral, a educação aos 13 filhos, são invejáveis. E é exatamente isso que todos os religiosos, filósofos, pensadores, divulgadores e feitores de opinião desejam. Fazer que a criatura humana seja muito mais feliz. Por hábito, eu tenho um conceito pessoal. Eu prefiro o indivíduo ateu, de caráter nobre, cidadão, ao indivíduo religioso de qualquer matiz, inclusive espírita, sem caráter. Dessa forma, rejubilo-me sim com essas conquistas que o Espiritismo vem realizando através de todos os meios ao nosso alcance. Allan Kardec não se refere a sessões de cura, também não se refere a passes, não se refere à água magnética, nem à água fluídica. São naturalmente contribuições da inteligência humana, porquanto o Espiritismo é uma doutrina que evolve, não é uma doutrina que estanca, que fica onde foi apresentada. Ela avançando com o conhecimento, ela vai adotando novos métodos. Sem querer dizer, Portugal faria uma abrangência para não sensibilizar ninguém. Eu acredito, pessoalmente, que a função do Espiritismo, e esta é Allan Kardec, é a transformação moral do indivíduo para melhor, sendo hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e lutando sempre contra as suas más inclinações. No entanto, porque vivemos na Terra, temos tantos problemas, as terapêuticas de natureza energética, de que o Espiritismo se faz instrumento, ajudam, produzem mudança, auxiliam na mitose cerebral das células, proporcionam bem-estar. E desse bem-estar emocional, por uma somatização ao físico, advém a saúde. Mas não é a meta do Espiritismo. Sai-se de uma doença para outra. E afinal, a morte biológica é um fenômeno inevitável. Pessoalmente, preferimos a transformação moral do indivíduo sem preocupar-nos muito com a questão da saúde física. Kardec perguntou aos espíritos se o espiritismo seria a religião do porvir.
E a resposta é notável do ponto de vista de linguagem. Não, é o porvir das religiões. O Espiritismo contribuirá com aquilo que falta a muita religião para ter uma estrutura de lógica. Como entendermos reencarnação acreditando apenas em uma existência corporal? Como compreendermos o destino se nós já nascemos sob a fatalidade de uma tragédia neurológica? Como entender a fortuna e a miséria? Como compreender a agressividade, o poder, a desgraça? Somente através da reencarnação. E será essa contribuição e outras que o Espiritismo dará a outras doutrinas religiosas e filosóficas para que adquiram lógica. Dessa maneira, o Espiritismo não tem muita preocupação de ser uma doutrina dominante. Pessoalmente, eu acredito que no porvir, não muito distante, desaparecerão todos os rótulos. E haverá uma filosofia existencial, a boa filosofia. Cristo não fez o cristianismo. Foram aqueles que o seguiram que, adotando a proposta de Lucas, dão aos homens do caminho o nome de cristãos e, por consequência, denominam o grupo como de cristianismo. Então, nós marchamos para uma unidade e, ao mesmo tempo, para a diversidade na igualdade, o holograma. Dessa maneira, todas essas questões que são transitórias irão encontrando lugar comum, que é a unidade, a fraternidade. Pouco importando-me qual a crença que o indivíduo tenha, desde que ele seja construtor de vidas.